Na grande enchente de 79, fatos curiosos aconteceram que deixou a população, primeiro, assustada, porque era uma situação para muitos inédita, apesar de já ter havido em 1938 a grande enchente, mas não existia ainda a barragem de Três Marias, e as pessoas ficaram meio assustadas porque a Três Marias, a barragem, pelo que todos sabiam e tinham conhecimento, ela foi construída para poder fazer justamente esse controle de enchente, esse controle de vazão de água, e até então a água estava chegando, a água começou a subir. No início era curioso, as pessoas descendo para ver o rio enchendo, aquele troço todo, aí veio o disse-me-dito, porque havia uma situação que foi falada pelos mais antigos ou pelos moradores da Ribeira, que existia não se sabe se é verdade, se não é, se é lenda, se não é, existia uma fissura na barragem de Três Marias, e que essa fissura era perigosa, que podia fazer com que a represa se rompesse. Isso ficava de boca em boca, mas por baixo, como se diz, no backstage, nos bastidores. Até que alguém, ou não sei se é verdade ou não, alguém comentou, ou foi falado, que a CEMIG tinha avisado que as pessoas aqui abaixo, em Pirapora, se alertassem para um fato que seria o seguinte: se porventura a represa se rompesse, a primeira coisa que ia acontecer era a luz apagar na cidade inteira. Então as pessoas já ficaram com aquilo na cabeça. Em vista disso, a capetada das escolas, os estudantes, os meninos, que escutaram também, começaram a levar o negócio na farra. O que seria isso? Como a aula acabava 11, 11h30, por aí, bem tarde, os meninos saíam nas casas desligando os relógios. Então era aquela festa de fora e aquele horror de dentro, porque apagava a luz de tudo. O pessoal falou, pronto, estourou a barragem. E era o forte e corre e os meninos se esbaldando de rir. Bom, com o crescer do rio e o aumento da enchente, aí a coisa já começou a tomar um rumo diferente. Que começou a inundar, o barreiro foi embora, a água entrando por trás, pelo córrego, e as pessoas começaram, Lagoa então nem se fala, Lama Aparecida nem se fala. As pessoas então começaram a ter que procurar abrigo, ajuda, e começou a distribuir pessoas para as escolas, para a igreja, para a exposição onde tinha aquelas baias, onde tem aquelas baias, né? Foi abrigando família por família. E outro fato curioso que as pessoas às vezes contam, né, que depois que passa o pessoal acha engraçado. Como tinha gente na igreja abrigado, às vezes o padre estava celebrando a missa, fazendo uma reza qualquer, e as pessoas escutando a panela de pressão lá no fundo. As mulheres cozinhando os feijão. Então, eram essas situações. Agora, teve uma situação muito inusitada, porque a gente tem que levar em consideração muitos mais antigos. Tinha um dos cidadãos antigos conhecidos em Pirapora, e o que ele fez? Ele ficou sabendo do disse-me-disse, do que vai isso, vai aquilo, que pode estourar, que pode isso. O que ele fez? Ele arrumou um saco plástico. Ele morava ali na rua Piauí, ali embaixo, um pouco acima dos Correios. Posso falar que é um dos lugares que vai vir água primeiro. Ele arrumou um saco plástico, pegou os documentos da família inteira, todo mundo que estava nele, fez um pacote de saco plástico. Quando você acontecer qualquer coisa, tá tudo no plástico, não pode molhar esses documentos. Então o que acontece? A notícia, a história que vinha de Três Marias era a seguinte: olha, se acontecer, não se preocupa com bem material não, se preocupe em juntar a família, juntar suas coisas, o que você puder carregar, e ir para a parte mais alta da cidade. Então o que ele fez? Ele juntou todos os documentos, chamou alguns conhecidos, comprou alguns galões de gasolina, deixou estocado, guardado, porque se acontecesse, jogava tudo na rural velha, numa Kombi velha, e sumia no beco. Então fatos como esse foram acontecidos em 79, a gente fica vendo hoje com outros olhos essas enchentes grandes que vêm acontecendo, a natureza mudando a sua maneira de comportar, e a gente fica nessa lembrança. Foi a maior enchente de Pirapora, de 79, estudando e avaliando, eu acho que a de 38 foi maior, porque não tinha, como se diz, a barragem para cercar, né? Além dessa 69 ter sido uma grande enchente, nós tivemos outras. Agora há pouco tempo, mesmo a de 2021-22, foi uma grande enchente, a água teve até, preocupando a população, que via até assim no alto do cais, onde o vapor estava esforado. Tiveram outras,
só que mais sob controle. Então fica aquela preocupação que a gente tem e um chamamento para o ser humano: ter cuidado, não assorear, não jogar lixo no rio, ter esses cuidados e usar essa história, essa história de 79 da enchente. As pessoas até hoje, qualquer coisa que você fala de rio, falam, de 79, a enchente de 79. Então eu estou trazendo essas fotografias, essas imagens da época, existem muitas outras, mas apenas para contar essa história que seria do bastidores do que aconteceu em 79 nessa grande enchente. Um abraço para todo mundo. Eu sou Fabrício Mantura, eu falo aqui de Virapora, no norte de Minas, te contando essa história da grande enchente de 79, uma das grandes enchentes do Rio, né? Um abraço.